Por muito tempo, Portugal foi um destino perfeito para brasileiros que querem fugir dos problemas do Brasil, como segurança, medo de ser roubado, alta tributação. E eu digo que fugia da alta tributação porque lá em Portugal eles têm um programa especial de incentivo fiscal para estrangeiros, o RNH, Residente Não Habitual, que foi criado em 2009 e foi a oportunidade perfeita para você conseguir morar na Europa sem precisar pagar uma alta carga tributária. Porém, infelizmente, esse programa está chegando ao fim. Na última semana, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, falou que esse programa representa uma injustiça fiscal e que não há razões para continuá-lo, coisa que eu discordo veementemente. Mas no vídeo de hoje você vai entender o porquê e quais são as alternativas que você pode seguir a partir de agora. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui nós ajudamos pessoas a internacionalizar patrimônio, a alteração da residência fiscal, a ter uma vida sem o peso dos estados nos seus ombros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e para algo mais personalizado, entre em contato conosco por meio do nosso site, que vai estar aqui na descrição ou ainda no e-mail contato@capitalglobal.com.br. E para quem está por fora, o RNH, Residente Não Habitual, foi um programa criado por Portugal lá em 2009. Depois da crise de 2008, Portugal, que fazia parte dos PIGs, que eram um acrônimo para os países da Europa que foram mais afetados pela crise, pensando em alternativas de atrair capital estrangeiro lá para poder se recuperar dos seus problemas financeiros, eles criaram diversos programas. O RNH foi um deles. Esse programa tinha a previsão de que os recém-chegados em Portugal, desde que não tenham morado no país nos 5 anos anteriores, podem, durante os 10 primeiros anos de moradia no país, não pagar impostos sobre fonte de renda estrangeira. Eles vão estar interessados em tributar você apenas sobre fonte de renda local, em 20%, e 10% se for pensão, algumas mudanças que teve aí no decorrer do caminho. Ou seja, você que é brasileiro, que tem a sua fonte de renda vinda de uma empresa brasileira, por exemplo, poderia ir morar lá e não pagar imposto sobre os dividendos advindos dessa sua empresa brasileira, ou ainda investimentos que você tenha nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, depois de 5 anos residindo legalmente em Portugal, você poderia, inclusive, pleitear para se naturalizar português e ter um passaporte de lá, que te dá o poder de votar em políticos que criam esse tipo de benefício, por exemplo, e ainda de poder morar em todos os outros países da Schengen Zone, a área da Europa que aboliu o controle de fronteira entre si, sem necessidade de vistos. Ocorre que o primeiro-ministro, António Costa, falou que esse programa já não é mais necessário, que Portugal agora já está tudo bem. Ele também, há um tempo atrás, falou do fim do Golden Visa. Eles também estão interessados em obrigar você, que tem imóveis lá de férias, por exemplo, a compulsoriamente alugar para o governo para transformar em moradia popular. Enfim, tem tomado medidas de aumento do Estado, inclusive sobre os estrangeiros que tinham ido para lá para poder aproveitar desse sistema que até então era benéfico. E no orçamento do Estado de 2024, eles já anunciaram que vão acabar realmente com o regime especial do residente não habitual. É o fim, pessoal. Felizmente, eles deixaram claro que para aqueles que aplicaram antes ou aplicarem ainda em 2023, esse RNH vai ser mantido por 10 anos. Então, quais são as alternativas que nós temos agora? Pois bem, se você tem interesse em se mudar para Portugal, corre, porque senão você não vai mais ter esse benefício se você deixar para mais tarde. Se você tem interesse em ter uma nacionalidade portuguesa, aí você, mesmo não tendo esse programa, poderia consegui-la sem pagar impostos agora por meio do Golden Visa, que, embora eles tenham interesse em acabar, na verdade eles não acabaram com esse programa, eles só tornaram mais restritos. Mas se você fizer investimentos em uma empresa em Portugal, por exemplo, o Golden Visa é o que te dá o direito de morar lá por conta desses investimentos, mas você não é obrigado a morar. Se você ficar, sei lá, 10, 15 dias por lá durante
um intervalo de 5 anos, fizer isso em todos os anos, aí depois você consegue o passaporte, então não precisa de fato morar, se tornar residente fiscal e pagador de impostos lá para conseguir o passaporte de Portugal, se você fizer por meio do Golden Visa, então ainda seria possível. E se a sua ideia é ir para a Europa por meio de algum visto, bom, se Portugal está fechando as portas, outros países têm aberto. Na Croácia tem aquele visto de nômade digital, a Espanha também fez um recentemente, lá na Espanha também tem a lei de Beckham, segundo a qual você só vai ser tributado sobre fonte de renda espanhola, porém, para isso, você precisa necessariamente estar empregado, trabalhando na Espanha, enfim. Vários países ainda têm alguns benefícios. Tem o programa do residente não domiciliado no Reino Unido, segundo o qual ele só vai estar interessado em tributar você pelo dinheiro que você ganhar do Reino Unido, ou que, tendo ganhado fora, levou para dentro do Reino Unido, mas se te deixar fora, não tem o imposto. E mesmo em Portugal, nesse orçamento do Estado para 2024, que eles anunciaram o fim do residente não habitual, eles colocaram a previsão de incentivos fiscais para quem vai para a área de investigação científica e de inovação. Então, ainda há algumas pessoas em determinados setores que, mesmo com o fim do residente não habitual, poderão gozar de incentivos fiscais para poder residir naquele belíssimo país. Aí você me pergunta, qual que é a minha opinião sobre esse fim do programa? Bom, eu tenho uma opinião crítica. É visível o resultado que o programa trouxe para Portugal. Aqueceu a economia, atraiu capital estrangeiro, tirou o país da crise. E a partir do momento em que eles começarem a adotar medidas contrárias à atração de capital estrangeiro, é evidente que esse pessoal todo vai embora, esses recursos vão embora, o país vai voltar a ter problemas com o desemprego. Dinheiro não aceita desaforo. Pessoas ricas não querem pagar imposto. E elas têm recursos que permitem elas se reorganizarem, se necessário, para não pagar esses impostos. E junto com elas indo embora, vão também diversas oportunidades de trabalho. E se isso é tão ruim, por que o António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, e uma base do governo, Partido Comunista, sim, isso ainda existe em Portugal e é forte lá. Por que eles têm tanto interesse nesse tipo de medida? Na minha opinião, eles trabalham com o ressentimento do português médio, que acabou vendo uma alta nos preços de imóveis por conta da maior procura, aí fez um mau negócio, aí está desempregado. Infelizmente, esse ressentimento bem explorado politicamente falando, junto com uma pitada de nacionalismo, esses estrangeiros vieram aqui roubar nossas vagas. Isso aí cola no ressentimento das pessoas e ganha votos. Então, na minha opinião, ele não está preocupado com a economia, ele está preocupado com fazer um discurso bonito no papel para ganhar mais poder e aumentar o Estado em cima não apenas dos estrangeiros, mas logo mais dos próprios portugueses também. Aumentar ainda mais, porque a coisa lá já está feia nesse sentido. Significa que Portugal não vale mais a pena para quem gosta de levar um estilo de vida mais internacional nos próximos anos? Bom, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Agora, se você já está em Portugal, se você já conseguiu o RNH, certamente vale a pena. Se você não conseguiu, aí é de se considerar. Vamos ver se você vai se encaixar aí como um mercado de inovação ou de investigação científica para poder conseguir esse benefício, ou se realmente para ir morar em Portugal você tiver que pagar um imposto altíssimo que é lá, em alguns casos chega a quase 50% na empresa, mais 28% na distribuição de lucros da empresa de lá, aí já é de se considerar, é melhor pensar duas vezes. E por esse vídeo eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.